Olá, eu salvo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, neste momento, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para passar para você a palavra de Deus, que é a melhor coisa que você pode ouvir e que você pode colocar em prática, é a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é pura, ela é eficaz. A palavra de Deus é a palavra da salvação, é a palavra da alegria, da paz, da saúde. Então, nesse momento, em nome de Jesus, se encontra eu e minha esposa aqui reunidos em uma só fé e um só Deus, para falar da palavra de Deus para a sua vida. E aonde você estiver, em nome de Jesus, deixe os seus afazeres, deixe as suas obrigações e venha dar ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai fazer com que você venha sair dessa situação terrível que você está passando, que já faz muito tempo que você vive nesse sofrimento e você já não tem mais a quem ocorrer, você já não tem mais a quem pedir socorro. Mas agora chegou a sua grande oportunidade da sua vida ser mudada, porque assim como Deus fez transformação da água para o vinho, Deus vai fazer na sua vida, nessa área que você está mais precisando, em nome de Jesus. Então fique atento, porque nesse momento nós temos esta palavra que Deus está te mandando nesse momento, em nome de Jesus. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegaram já à tarde e estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: Tende de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra das Gêneras, e quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogava-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla do seu vestido, e todos que tocavam ficavam sãos. Como nós acabamos de ler essa grande mensagem, essa grande palavra, palavra de ânimo, palavra de fortalecimento, palavra de encorajamento. Então, como nós acabamos de ler, como você também já sabe essa história, sobre Jesus andando sobre o mar e Pedro também. Então, nesse momento, Deus tem esta palavra para o seu coração. Fica atento aí que Deus quer falar aos seus ouvidos. Então, Jesus mandou que os seus discípulos fossem adiante, pegassem o barco, que ele ia despedir as multidões
Só que quando Jesus despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. E quando ele terminou de orar, os seus discípulos já se encontravam no meio do mar. E Jesus anda adiante dele sobre o mar. Os seus discípulos viram e gritaram, atemorizados, dizendo: é um fantasma. E Jesus, respondendo para os seus discípulos, disse: sou eu, não temas. E Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, me chame que eu vou sobre as águas. A palavra de Deus quer dizer que Pedro, mesmo no meio do mar, no meio da tempestade, das dificuldades, ele se atreveu em enfrentar a situação. Porque todos os discípulos gritaram dizendo que era um fantasma. E Pedro respondeu: se és tu, Senhor, me chames que eu vou até aí. E Jesus disse: Pedro, vem até aqui. Mas Deus já sabia que Pedro, ele não ia até o encontro de Jesus. Mas Deus sabia que Pedro era um homem determinado, um homem de coragem. Apesar das suas ignorâncias, mas ele tinha uma coragem sobrenatural, que ele enfrentava todas as dificuldades, todas as situações. E assim Jesus chamou ele para ir ao encontro dele, e assim Pedro foi, desceu do barco e foi andando sobre as águas. No meio da caminhada, Pedro começou a afundar, por causa que o vento era muito forte. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida os problemas vêm, as dificuldades vêm, as tempestades vêm, problema de um lado, problema de outro. E muitas das vezes nós procuramos chegar até o final para resolver a situação. Mas muitas das vezes nós paramos pelo meio do caminho, que muitas das vezes achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conquistar o nosso sonho, que nós não vamos realizar o desejo do nosso coração. Por quê? Porque a caminhada ela é longa, mas muitas das vezes nós ficamos pelo meio do caminho por causa da nossa força que é pequena, por causa da nossa fé também que é pequena. Mas nós temos que prosseguir, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos olhar para as dificuldades da vida, nós não podemos olhar para as pessoas que muitas das vezes se levantam contra nós, nós não podemos desistir do nosso sonho. O caminho pode ser longo, pode ser comprido, pode ser estreito, pode ser espinhoso, mas nós temos que olhar para o alvo, que é Jesus. Jesus estava sobre o mar e ele chamou Pedro para que Pedro fosse até ele. E Pedro ia enfrentando as dificuldades, mas no meio do caminho os problemas aumentaram, cresceram, e a palavra de Deus diz que os ventos eram muito fortes. E Pedro começou a olhar para o vento, começou a olhar para as dificuldades. Pedro ele ficou em dúvida e ele começou a afundar. Foi quando Jesus falou: homem de pouca fé. Na nossa vida não é diferente. Na nossa vida é do mesmo jeito da dificuldade que Pedro estava enfrentando. Mas só que Pedro ele era um homem perseverante, ele não desistia. Os discípulos ficaram todos nos barcos. Pedro foi o único que procurou ir ao encontro de Jesus. Se Jesus disse que Pedro era homem de pouca fé, me imagine os que ficaram no barco, que fé tinha esses outros. Nós podemos fazer as diferenças, nós podemos tornar pessoas com mais sonhos, com mais desejo, com mais esperança em realizar. Não importa os problemas, não importa a dificuldade. No começo é difícil, no meio do caminho é mais difícil ainda, mas no final da caminhada é só alegria, é só paz, é só vitória. No começo pode ser tristeza, pode ser angústia, pode ser
mas no final da história, no final da caminhada, é só alegria em nome de Jesus. Então, nesse momento, você bote essa palavra no seu coração, não desista dos seus sonhos. Quem sabe você está aí já lutando há muitos anos para conquistar um sonho, para realizar o desejo do seu coração. Quem sabe aí que você já está com problema de saúde há muitos anos, até você já desanimou, você já se entregou, mas não desista, persevere, lute. No começo é choro, mas no final da história é alegria. Seja pessoa de atitude, pessoa de coragem, pessoa de determinação, que você, no final, você vai ser um vencedor, você vai se tornar um guerreiro, porque você venceu aquilo que ninguém acreditava que você fosse vencer, mas você deu a volta por cima. Muitos criticaram, muitos te apontaram, muitos disseram que não tinha jeito, muitos disseram que você não ia sair dessa. Mas hoje quem olha para você vai ver que você chegou no final da estrada. Sinal que você é um guerreiro, sinal que você é um vencedor. Você passou por cima de todas as coisas, de todas as dificuldades, de todos os problemas. Muitos criticaram, muitos te apontaram, dizendo que você não tinha mais jeito, dizendo que você não ia sair do fundo do poço. Mas eu te digo, quando Deus te chama pelo teu nome, assim como chamou de Pedro, Deus garante que Ele está contigo. Deus garante que você vai vencer. Porque quando Deus pega em nossa mão, Ele pega para nos levantar. Ele pega para nos sustentar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar por você agora. E Deus vai te abençoar aí onde você estiver, em nome de Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, nesse momento se encontra eu e minha esposa aqui reunidos, em nome de Jesus, para olhar por essa mãe de família, por esse pai de família, por essa moça, por esse jovem, que se encontra desesperado, se encontra, Senhor, sem direção, já não sabe mais o que fazer, já deu por perdido, as forças acabaram, muitos desejaram que ele não conseguisse realizar o sonho dessa pessoa. Talvez essa pessoa, Senhor, está com problema de depressão, de angústia, de tristeza, até mesmo problema querendo se suicidar. Senhor, mas nós sabemos que assim como o Senhor chamou Pedro para ir ao teu encontro, o Senhor vai chamar essa pessoa, o Senhor vai pegar na mão dessa pessoa e vai levantar ela, e ela não vai mais afundar, ela não vai mais se prostrar diante dos problemas. Problema todos nós temos, dificuldade todos nós temos, mas nós temos que ter a coragem acima dos problemas, nós temos que ter a coragem acima das dificuldades, porque na vida só vês os melhores. A palavra de Deus diz que os que olham para trás não é digno, mas você tem que olhar para frente. E Pedro olhou para frente, onde estava Jesus. Quando Pedro começou olhando de lado para as dificuldades, ele tirou a atenção de Deus e ele começou a se afundar. Não tire a atenção de Deus, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe só para Cristo, porque Cristo, Ele te chama e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até amanhã, nesse mesmo horário, e fique em paz em nome de Jesus. Amém.